Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos começando uma série de aulas sobre o Enem, como arte cai no Enem, o que cai no Enem sobre arte. Dicas importantes para você, fique ligado, não perca nenhuma dessas aulas. E hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea. E eu trouxe a primeira definição de arte contemporânea. Acompanhe comigo aqui no slide. A arte contemporânea, ou pós-moderna, é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, mais precisamente pós a Segunda Guerra Mundial, e por isso é denominada de arte pós-guerra. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Vamos lembrar, gente, quando a gente fala de pós-modernismo, de arte contemporânea, vamos lembrar como que a gente divide a história da arte no período da humanidade. Nós temos a pré-história, que é antes da escrita, desde o surgimento do homem até 4.000 mais ou menos antes de Cristo. Depois nós temos a antiguidade, que é de 4.000 até Cristo. Então, vários povos, inclusive Egito, gregos, romanos. Depois nós vamos entrar no período chamado Idade Média. Esse período vai até mais ou menos o século XIV, quando eu tenho a virada para o Renascimento. Do Renascimento para cá é considerada Idade Moderna e ela só vai mudar depois da Segunda Guerra. Por isso que hoje nós chamamos pós-modernismo ou contemporaneidade. Claro que esses nomes são dados sempre depois que passam os períodos, né? Então, até aqui nós estamos em arte contemporânea, quem sabe daqui para frente nós podemos ter uma outra denominação para as artes. Então, a arte pós-Segunda Guerra, gente, ela dá liberdade ao artista. Por isso que eu digo que as técnicas são inovadoras. O mundo passou por transformações muito importantes durante o século XX. Então, a arte também vai seguir essas transformações, essas novas tecnologias. E eu tenho algumas dessas artes, acompanhe aqui comigo algumas delas. Arte conceitual, arte povera, arte cinética, pop art, op art, expressionismo abstrato, minimalismo, hiperrealismo, active paint, land art, street art, body art, performance. São muitas, esses são alguns nomes. Nós vamos ver na aula de hoje alguns deles, não vai dar para ver todos, mas vale a pena você conferir, estudar, procurar saber, porque qualquer um deles pode ser motivo de uma questão no Enem. E aí eu digo para vocês quais são as características dessa arte contemporânea. Acompanhe aqui comigo. Esses estilos privilegiam a atitude do artista e não o objeto artístico. A arte foca na experimentação da produção artística e promove a reflexão, o rompimento de paradigmas. O artista tem total liberdade de produção, o artista rompe com a arte acadêmica, com temas clássicos, religiosos, históricos e mitológicos, e o artista trabalha sem amarras, sem censura. Então, gente, toda vez que você visualizar uma obra de arte contemporânea, você vai observar pelo tema. É tema religioso? É um tema mitológico? Esses temas são clássicos, são acadêmicos. Academicismo também é outra palavra que você tem que ficar bem ligado. Quando eu digo arte acadêmica, é a arte que passa pelas academias, pelas universidades, é a arte perfeita da realidade, perspectiva, linha do horizonte, luz e sombra. O artista da arte contemporânea, ele não vai mais querer saber sobre luz e sombra, perspectiva. Isso tudo a fotografia já nos dá. E a fotografia ainda no pós-guerra não é considerada arte. Ela só vai ser considerada arte lá pela década de 70 do século XX. Então, ela é apenas um registro documental. Foi muito importante no início do século XX, muito importante nas duas guerras, e ela também vai favorecer os artistas contemporâneos, que vão usar a fotografia para trabalhar também algumas das suas técnicas artísticas. E eu quero começar com você falando sobre a arte conceitual. Vamos ver qual é o tema e qual é a definição de uma arte conceitual. Acompanhe aqui. Eu digo assim, a arte conceitual é um movimento que compreende que a ideia por trás de uma obra é mais importante do que a aparência ou as ferramentas que a compõem. O conceitualismo defende que uma obra de arte deve, antes de tudo, causar reflexões,
provocações e questionamentos no espectador. Gente, vocês estão observando aqui 3 garrafas de Coca-Cola. Essas garrafas de Coca-Cola têm uma inserção, tem uma escrita nessas garrafas. E elas foram feitas por Cildo Meireles. Cildo Meireles é artista brasileiro, muito importante, principalmente durante a ditadura militar. Ele coloca na sua arte algo que pode circular pela população, que nem aquela nota de R$1 de um cruzeiro que ele colocou, quem matou Herzog. Quando ele carimba a nota e bota a nota para circular, as pessoas vão estar em contato com aquela mensagem e vão fazer com que ele reflita sobre aquela mensagem. Então, a arte conceitual é justamente isso, é o conceito, não é o objeto, é o que eu quero demonstrar com aquele objeto. E eu tenho uma outra imagem aqui, que é questão de Enem. Observe aqui comigo. Eu tenho aqui 3 cadeiras, né? As 3 diferentes representações sobre o mesmo conceito, cadeira. Estimulam diferentes visões do espectador sobre o mesmo objeto. Eu tenho uma cadeira, eu tenho a fotografia da cadeira e eu tenho uma tarja escrita o que é a cadeira pelo dicionário. E essa questão caiu no Enem de 2020 e ele tinha com o seguinte título, acompanha aqui. A obra de Joseph Kosuth data de 1965 e constitui na fotografia de uma cadeira, outra cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual, que revela o paradoxo entre a verdade e a imitação, já que a arte, gente, dica, quando você for trabalhar opções que você vai ter que marcar no seu Enem, você tem que observar o que ele está pedindo e verificar nas opções quais são os erros possíveis ali apresentados. Então, observa, gente, que ele diz que é o paradoxo entre verdade e imitação. A arte é uma imitação? Ela imita a realidade ou ela é a própria realidade? Então, pelas opções, ele diz assim, já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela, fundamenta-se na repetição, construindo várias variações, não se define, pois depende da interpretação do fluidor, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro, ou redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexotais. Ele está falando do dicionário nessa última opção na letra E. Então, de todas elas, como ele lá no enunciado fala do paradoxo entre verdade e imitação, eu tenho que concluir que a resposta certa é a letra A. Se você pensou na letra A, você pensou corretamente. E eu tenho aqui um comentário sobre a questão. E ele diz que na obra de Joseph objetiva uma reflexão crítica sobre o conceito de mimesis, segundo o qual a arte deve constituir uma imitação, representação da realidade. Vamos lembrar que a mímese nós estudamos lá em teatro, desde o teatro grego. Então, é uma imitação. Ele traz 3 maneiras de representar o mesmo objeto e por essa imitação. Ok? Tudo bem? Nós temos agora a arte cinética, que eu quero comentar com vocês. O que seria essa arte cinética? Uma opção para vocês, observe aqui, vamos acompanhar comigo. Eu digo assim, a arte cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de óptica ou truques de posicionamento de peças. Artistas como Marcel Duchamp, Alexandre Calder, eles trabalham a arte cinética. Nessa imagem você tem a cadeira, né, um banquinho com essa roda, que é a roda de bicicleta de Duchamp, e você tem um mobile de Alexandre Calder. Gente, a arte cinética ela vai ter essa questão do movimento tridimensional. A arte cinética ela não é bidimensional, ela não está no mesmo plano. Eu tenho associada a arte cinética a op-art, que ela trabalha a ilusão de ótica no plano bidimensional, com desenhos, imagens de luz e sombra, cor. Mas aqui não, aqui eu tenho a arte que envolve o espaço. E eu digo, além disso, o seguinte para a arte cinética, acompanha aqui comigo. A arte cinética ou cineticismo
representa o movimento artístico moderno das artes plásticas surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante, dinâmica, que possui como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da op art está intimamente relacionada com a proposta da arte cinética. Eu tenho aqui algumas imagens, eu tenho Vitor Vassarelli, que é super importante, da op art. Observe que dá a sensação no desenho que essa arte está se movimentando, e a arte cinética, que é tridimensional. Ele está no espaço, eu posso dizer até que é uma land art, ou você tem uma instalação, uma intervenção artística dentro desse sentido, contanto que ele tenha movimento. Tá? A palavra-chave para a arte cinética é movimento. E também caiu no Enem de 2019 uma questão sobre arte cinética. Vamos acompanhar e vamos ver? Ele diz assim: a arte cinética desenvolveu-se a partir de um interesse de um artista plástico pela criação de objetos que se moviam por meio de motores ou outros recursos mecânicos. A obra Objeto Cinético, do artista plástico brasileiro Abraim Palatinic, pioneiro na arte cinética. Vamos às opções. É uma arte de espaço e da luz, muda com o tempo, pois produz movimento, capta e dissemina a luz em suas ondulações, é assim denominada, pois explora efeitos retinianos, explora o quanto a luz pode ser usada para criar um movimento. Qual será, gente, a resposta certa? Vamos lembrar que a arte cinética vai envolver movimento, espaço. Tem a ver com luz? Talvez. Vamos acompanhar aqui os questionamentos e a opção correta. Então, eu digo aqui no comentário, a letra A é falsa, né, gente? Porque a letra A vai falar que ela fundamenta-se pelo que é uma arte que fundamenta-se pelo movimento entre os corpos, e não é exatamente isso. A letra B é a verdadeira, que diz que o movimento é requisito principal para esta teoria. Sempre essa é a palavra-chave. A luz não está associada diretamente à arte cinética, né? A denominação não parte de um pressuposto, e sim do movimento que ela proporciona. Então, não é a luz que vai proporcionar o movimento. A luz não se move por meio de recursos mecânicos. Então, a palavra-chave para a arte cinética é o movimento. Nós temos outras obras para trazer para vocês, outros exercícios também, mas nós vamos ficar para uma próxima aula. Essas e outras atividades você vai encontrar sempre no Portal Eduque. Fique ligado, muito obrigado pela atenção e não perca a próxima aula. Até lá!